Me chamo Luciano, sou proprietário da Muscle Suplementos. Conheci a consultoria do Samuel através da indicação. Em 2022 a gente teve um crescimento ali de 3 vezes o faturamento. Comecei a me perder e não conseguia entender onde estavam esses valores, né? E também uma dificuldade de precificação. Então foi onde que a gente precisou de uma ajuda mais técnica, mais profissional para organizar a caixa. A casinha nossa, desde fluxo de caixa, de recebíveis, até precificar, né, questões tributárias e também de questões de comissionamento de cada marketplace, e entender os nossos custos fixos para jogar junto dessa precificação e alinhar o fluxo de caixa da empresa para fazer o DRE depois no final do mês. Eu super indico, me ajudou muito, hoje eu tenho uma clareza total dos números, sei quanto que é o investimento em embalagem, quanto que a gente gasta de luz, todas as despesas a gente não se importa, né, quando o negócio está funcionando, está faturando, a gente tem um controle real hoje aqui e consegue, né, metrificar e até utilizar esses dados a nosso favor aí para precificar e conseguir ter uma margem competitiva e aumentar a lucratividade, que esse eu acho que é o grande ponto de qualquer um ter uma empresa, lucrar mais, saber quanto que está ganhando, quanto que está gastando. Eu me chamo John, eu sou diretor do Instituto Mix. Primeiro dia, eu já tive um insight que me fez economizar R$ 1.000. Primeiro dia. Agora, passados 15 dias do curso, feitas diversas análises aí que o Samuel ensinou, eu já estimei uma economia de R$ 10.000, pelo menos. Foi um bom divisor de águas para nós lá do nosso estabelecimento comercial, que é um mercado, né? Então, como a gente trabalha no mercado familiar, né, tem uma cultura muito forte de se manter o que sempre vinha sendo feito, né? Lá a gente tinha um controle diário, assim, que não era tão forte, controle de despesas também não era, a gente, na verdade, não tinha uma gestão financeira boa. A gente tinha coisas bem boas, assim, mas nada tão sólido quanto uma gestão bem definida. E para nós mudou muito, assim, o nosso lucro, né? Ele sempre estimula essa meta de lucro. Aumentou assim no primeiro mês que a gente colocou em prática já uns 20%, né? Então a gente viu que a gente estava queimando bastante dinheiro e não tendo controle de algumas despesas, né? Muito bom porque realmente o Samuel, ele vive na prática, né? Ele também é um empresário. Então ele consegue dar um norte muito bom. Me chamo Anderson, sou proprietário da empresa CB Churrasqueiras. Quanto eu sou grato ao Samuel Basso pela consultoria que tem dado aqui na SB, principalmente na questão financeira, onde através de pequenas ações nós conseguimos reduzir em quase 30% em questões de meses os custos fixos da nossa empresa, né? Dicas de controle de fluxo de caixa diário, anotar a entrada e saída de cada centavo, que muitas vezes a gente parece pouco, aquele R$ 1 que a gente gastou no mercado, que gastou aqui ou ali, e a gente vai somando no final do mês, a gente consegue ter digamos, uma visão ampla, muitas vezes de onde está indo o lucro da empresa. Cara, só para a gente, para dar um embasamento para as pessoas que estão nesse processo entender. Cara, quanto tempo que a gente está fazendo a mentoria? Estamos indo para o terceiro mês agora, né? Quanto tu imagina que vai ter de economia? Chutando. Cara, pro que a gente falou aí, a ideia é beirar os 30 de economia, né? R$ 30.000 por mês. O curso está sendo bem esclarecedor para mim. As aulas são bem dinâmicas. Então, assim, eu até te parabenizo, né, pelas aulas, são bem legais, são bem interessantes e é uma forma que a gente entende, né? Eu, como estou começando agora, foi um desafio para mim, porque eu falei, eu não sei nada, não sei nem por onde começar. E a gente está sendo um curso, assim, como um divisor de águas para mim. Eu estou entendendo super legal, bem, não sabia o que era fluxo de caixa, controle diário. Estou achando bem interessante. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e se preparem. Peguem aí papel e caneta na mão. Liguem as câmeras aí para a gente gerar um pouquinho mais de conexão, porque o que a gente vai conversar nessa aproximadamente 1h30, a gente poderia aqui passar 3 dias facilmente aí falando. Estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo certinho? Bom, já começando, pessoal, parabenizo aqui todo mundo, né, que se dispôs a estar aqui nessa noite, né, para a gente se conectar,
poder avançar. Parabéns pela essa atitude que vocês vêm tomando, porque eu acredito muito, né, no princípio exatamente de multiplicar os nossos conhecimentos e, com isso, né, melhorar os resultados da nossa empresa. Vou dar o meu melhor aqui nessa horinha e meia. É muito conteúdo valiosíssimo que vocês vão ver aqui, tá? E eu sei que também vocês já devem ter participado de bastante, né, masterclass, como eu também já participei, e a gente sabe que muita masterclass é praticamente um negócio para se vender. Gente, na verdade aqui, eu vou apresentar meu programa de mentoria, mas só para quem fizer sentido para dar um próximo passo, né? Que o principal aqui é o quê? Entregar um conteúdo valioso para vocês. E obviamente quem quiser seguir, tudo ótimo, né? Tem essa opção. E quem não quiser também seguir, pode tirar muito valor que vai tirar com os conteúdos que tem aqui. E com total certeza, todo o conteúdo, aplicando ele, vai fazer muita diferença no dia a dia da empresa de vocês, tá? E aqui, pessoal, eu vou falar nos principais erros que as empresas cometem. Entre as principais, né, que é exatamente não dar a devida atenção, né, para a gestão financeira. Que, consequentemente, quando a gente não dá a devida atenção, a gente não tem a menor ideia de como que está o nosso negócio, a gente não tem a menor ideia de como que está o lucro e não tem a mínima clareza dos números. Tá? E a gente, obviamente, não sabe para onde que o dinheiro está indo. Aí aquela sensação que a gente tem de vende, 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 vende e não vê a cor do dinheiro. Além, é claro, né, que a gente vê um outro erro muito grande das empresas, é a forma como elas fazem as suas precificações. E a gente sabe que a maioria precifica da forma errada, que a gente faz o quê? Custo do produto mais X%. Se você faz isso, infelizmente, eu tenho que te informar que está fazendo precificação da forma errada. Quando a gente fala de precificação, existe método, existe fórmula, que é o que a gente chama de markup, tá? Que o markup de venda nada mais é do que uma fórmula matemática que a gente vai ver isso aqui, tá? E no final também, gente, nós vamos ter 2 bônus, tá? Então, só para quem ficar no final, eu vou enviar um formulário para que todos preencham, e aí quem preencher o formulário eu vou enviar 2 planilhas financeiras. Uma para você já iniciar os controles financeiros e uma segunda que é exatamente para fazer o cálculo da precificação da forma correta, tá? Então vocês vão ter 2 planilhas nesse sentido. E a gente vai passar por todas essas etapas que eu estou mostrando aqui nesse quadro, nessa construção, que logo logo eu falo para vocês, tá? Então assim, pessoal, dando início aqui, o que a gente vai ver durante essa Masterclass, tá? Primeiro, como parar de perder dinheiro, que eu acho que isso aqui acontece com muitas empresas, inclusive, né, já aconteceu com a minha, quando a gente não tem uma visão clara do que fazer, a gente tem um vazamento de dinheiro enorme na empresa. Vamos aprender como aumentar os lucros da nossa empresa em 30 dias, que foi o que eu consegui fazer. Depois eu conto um pouco mais a minha história. Por que a gestão financeira ela é crucial? Mudar também, né, gente, a forma como as coisas são feitas, mudar a mentalidade, saindo do amadorismo e a gente começar a ter um negócio mais profissional e, obviamente, e não menos importante, ter clareza dos números. Como é que eu sei lucro, despesa, ponto de equilíbrio, margem de contribuição? Tudo isso são pontos super importantes para o nosso negócio, né? E, gente, para eu ser certeiro aqui no conteúdo que eu vou passar, coloquem aí, pessoal, aí no chat, quais que é o ramo de atividade que vocês trabalham e já compartilhem o ramo e também qual o desafio que vocês vêm enfrentando. Porque daí, conforme eu vou fazendo aqui a Masterclass, eu vou trazendo sempre exemplos para vocês específicos do ramo de atividade de vocês. Então coloquem no chat o ramo de atividade e também qual é o desafio que vocês vêm enfrentando na empresa de vocês. Que daí eu vou direcionar todo o conteúdo mais focado nas suas dores e também, obviamente, né, no seu ramo de atividade, beleza? Aí podem ir colocando aí. Já estou vendo ali, pizzaria, legumes processados, show de bola. Podem ir colocando aí que eu vou trazer sempre uns exemplos conforme vocês vão colocando, tá? Bom, pessoal, por que a gente fala que uma gestão financeira ela é crucial para o nosso negócio? Primeiro, gente, não é difícil,
né, a gente abrir qualquer site e perceber o quanto fecha de empresa, né? Então nós estamos falando, pessoal, que em 2 anos, das empresas que abrem, em 2 anos, 49% morre. Em 4 anos, 60% fecha. E por último, em 10 anos, 82% das empresas fecham. Olha que loucura isso aqui, pessoal. E os principais motivos de fechamento de empresa é planejamento financeiro, falta de capital de giro, falta de gestão financeira, ou seja, nós corrigindo essa parte, nós se livramos, digamos assim, né, de 80% dos efeitos que uma má gestão financeira traz para empresas que chegam a 10 anos. Então, olha o número, né, que a gente acaba percebendo sobre isso. Então, a gente está falando basicamente, gente, que a cada 10 empresas que abrem, 2 fecham, 2 sobrevivem só. Olhem só, de 10 empresas que abrem, só 2 sobrevivem há mais de 10 anos. É uma loucura isso quando a gente está falando exatamente de finanças. Por isso da nossa importância. Com isso, pessoal, sem uma gestão sólida, todo negócio quebra. Então é isso que a gente tem que tomar o devido cuidado, a devida preocupação e começar a olhar com mais carinho, que é o que vocês vão aprender aqui, tá? Bom, gente, rapidamente aqui, eu vou me apresentar aqui para vocês, eu vou passar rapidinho aqui que eu apresento super rápido. Gente, eu fundei uma empresa, tá, que eu atingi um bom resultado com ela, atingiu mais de 2.000 clientes, mais de 25 colaboradores. Eu já empreendo há mais de 20 anos, já faço muitos treinamentos presenciais, online, então já impactei mais de 2.000 empresas e também empresários. E eu já tenho uma formação sólida, né? Eu tenho pós-graduação, tenho mestrado, já fiz especialização fora na Ohio University, nos Estados Unidos. E o sucesso que eu tive com a empresa, ela chamou a atenção de grandes grupos empresariais nacionais, até saiu na revista Exame que a KMM Soluções Logísticas, ela cresce mais de 50% com a aquisição da Otimize, que foi a empresa que eu fundei. Logo na sequência, a gente fez uma outra fusão com a Nestec e hoje eu sou sócio executivo desse grupo, que é a Nestec, com mais de 4.000 colaboradores e mais de 60.000 clientes. E saiu recentemente a notícia, né, na Exame, e por isso que eu posso divulgar, nós faturamos no ano de 2024 1 bilhão de faturamento. Gente, o que eu quero trazer para vocês aqui, tá? De tudo que eu vivenciei desde que eu comecei lá atrás até hoje, a base continua a mesma. Isso que é muito louco. Às vezes, gente, é nós mesmos que criamos aquelas barreiras, né, ou crenças de que é muito complexo uma gestão financeira é só para empresa grande, ou eu preciso ter um software gigante para controlar. Gente, isso é tudo coisa que nós mesmos colocamos de impedimentos e barreiras na nossa vida. Porque até hoje, com uma empresa que fatura 1 bi, que a gente faturou em 2024, a gente continua fazendo reunião e planejamento estratégico da empresa em planilha de Excel. Sim, a gente faz planejamento em planilha. Tem software? Tem. Mas todo o planejamento e análise a gente faz ainda em planilha de Excel, pessoal. Então, não pequem por uma coisa de barreira que a gente coloca que é algo complexo. Simplesmente é mais importante a gente fazer, a gente começar. O básico bem feito faz total diferença. E a gente demora muito para migrar e pensar na gestão financeira. E por que eu falo isso, pessoal? Porque basicamente, só para vocês terem uma ideia, eu levei, ou melhor, quando a gente monta uma empresa, quando a gente abre uma empresa, concordam comigo que a gente abre uma empresa porque a gente é muito bom tecnicamente. Eu era muito bom na área de tecnologia, outra pessoa é muito bom porque eu vi que tem pizzaria aqui que o cara é um ótimo pizzaiolo. A gente abre muitas empresas porque a gente é muito bom tecnicamente. Porém, pessoal, isso dura 1 ano, 2. Porque depois disso a gente toma um banho de água gelada, porque a gente começa a perceber que para continuar a empresa prosperando, a gente precisa saber gestão financeira, gestão comercial, gestão de pessoas, liderança, gestão estratégica, ou seja, um monte de coisa. Só que a gente demora muito tempo para começar a fazer essa migração da área técnica para a área de gestão. E, gente, eu levei 7 anos para fazer essa migração. Exatamente, 7 anos. Eu comecei a virar a chave em 2015.
Olhem só, pessoal. Foi 7 anos com a empresa andando de lado. Exatamente, de lado. Ela vendia, eu estava contratando gente, mas sabe aquela sensação que tu não vê dinheiro? Sabe aquela sensação que parece que não tá andando do jeito que a gente espera? Em 2015 eu cheguei nesse limite. Inclusive eu falei para mim mesmo. Sabe aquela sensação, pessoal? Ou vai ou racha? Em 2015 eu tive esse insight assim que falei assim, quer saber? Ou vai ou racha? Vou dar mais um ano. Mas eu estou disposto a fazer diferente. O problema é que vai ano e vem ano, a gente faz uma promessa de que vai mudar, mas continua fazendo as mesmas coisas e querendo exigir resultado diferente. Eu fiz 7 anos a mesma coisa. Então, olhem só, pessoal, 7 anos a mesma coisa. E em 2015, quando eu comecei a botar a mão na massa, olhar Excel, eu não nasci financista. Eu não sou especialista em finanças, eu não nasci especialista em finanças, entendeu? Mas aí eu comecei a pensar o seguinte, poxa, a gente abre uma empresa por quê? Gente, parece que é feio ganhar dinheiro, né? Mas a gente abre uma empresa porque a gente quer ganhar dinheiro. A gente quer lucrar. Senão a gente abrir a ONG, que é outra coisa. Se o objetivo é abrir ONG, beleza, sem fins lucrativos. Mas a gente quer abrir uma empresa, ela tem que dar resultado. E aonde que eu vejo se está dando resultado ou não? No financeiro. No financeiro. E qual é a área que a gente menos olha? Financeiro. Não é doido que eu estou falando para vocês aqui? E a gente continua focando em outras áreas. Então, pessoal, quando eu comecei a focar no financeiro, né, olhar os números da empresa, eu descobri, isso em 2015, que uma empresa dava 2 a 3% de lucro. Aí já é o primeiro tapa na cara, né? Porque a gente nem tem noção de quanto lucro a empresa dá. Aí depois que eu descobri isso, eu comecei a tomar todas as ações estratégicas em cima do meu negócio. Em 30 dias já começou a dar lucro, bem maior, e em 6 meses eu bati 30% de lucratividade. Olha que doido. Por quê? Comecei a controlar. E quando você começa a controlar, começa a ver dados, tu começa a ter clareza do teu negócio. E quando tu tem clareza do teu negócio, tu começa a ver o tanto de dinheiro que você desperdiça, o tanto de vazamento de dinheiro que a empresa tem. E aí o negócio começa a evoluir. Então, gente, não é sorte, é método. Quando a gente quer ter resultado, quando a gente quer ter sucesso, o que traz é método. Não tem essa de, eu não sei nada, vou começar do zero. Sempre tu consegue evoluir com método. Sabendo o método e aplicando, não tem como não dar certo. E, gente, todos os mentorados que eu já prestei mentoria, e não teve uma empresa que não melhorou os resultados da empresa. Vocês já devem ter visto o vídeo aqui inicial, vou trazer mais exemplos aqui para frente. Todas tiveram evolução. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar para número, e é isso que eu falo muito nas mentorias, registrar, ter um olhar diferente, você começa a perceber o tanto de dinheiro que está sendo desperdiçado. E se a gente não faz isso, o que acontece? Tá? É exatamente esse gráfico. Que quando eu tenho as minhas receitas subindo, as minhas despesas, pessoal, elas sobem na mesma proporção. É normal, eu estou crescendo, minhas despesas estão crescendo. E aí o que acontece? Eu não estou vendo a cor do dinheiro aqui. Elas sobem na mesma proporção. E aí no momento que eu tenho uma queda na minha receita, para subir a minha despesa é uma beleza, né? Ela sobe junto com a minha receita. Mas no momento que a minha receita desce, a minha despesa não desce na mesma proporção. E aí o que acontece? Eu entro aqui num vale da morte, onde eu tenho mais despesas do que receita. E aí aquela preocupação, é empréstimo sobre empréstimo, quanto capital de giro eu tenho e por aí vai. Qual que é a regra e o que acontece quando a gente começa a trabalhar com clareza nos números? É isso aqui. Quando a gente trabalha com clareza dos números, a gente, conforme a minha receita aumenta, as minhas despesas, elas também vão aumentar, mas não na mesma proporção. Por quê? Porque você está olhando o número, você tem clareza dos números e você toma as decisões conforme o número. Gente, olha só, tá? Quando a gente não tem clareza dos números, a gente toma muitas decisões conforme o nosso feeling ou a gente toma decisões na emoção. É importante ter o feeling do empreendedor, mas depois que eu tenho aquele feeling, eu vou lá ver nos números se a conta fecha.
Essa que é a diferença. Aí eu vou ver agora se a conta fecha. E quando eu começo a tomar decisão olhando para número, acontece isso. Posso ou não posso contratar? É a planilha que vai me dizer. Planilha é o sistema, né? Vai me dizer. Posso ou não posso investir? Eu vou olhar os números, ver se ele tem capacidade para isso. E todas as decisões eu tomo em cima disso. Por isso que, quando eu tenho um momento que a minha receita sobe, né? A minha despesa também vai subir, mas não na mesma proporção. E aí o que acontece aqui? Eu tenho uns picos de lucratividade gigante. E é nesse momento que eu faço capital de giro, reserva de emergência, eu faço um capital de segurança, e aí mesmo eu tendo, né, uma baixa na minha receita, que é normal, né, gente? A gente tem várias instabilidades. Tem empresas que um período do mês eu tenho bastante receita, no outro período eu tenho menos, e por aí vai. Eu vou ter uma baixa na minha receita, mas eu não entro no Vale da Morte. Eu fico espremido, digamos assim, com a questão de lucratividade, mas eu não fico zerado. Então, o que acontece quando eu faço isso? Simplesmente, pessoal, eu estou identificando os furos do meu balde. É isso, tá? O que acontece com a maioria das empresas, pessoal? Na maioria das empresas, ela tem muito vazamento de dinheiro, ou seja, vazamento de água. Ele está com o balde furado. E aí, qual que é a solução que as empresas acham? Ou tentam fazer? Bota mais água. Ou seja, tenta vender mais. Quem aqui nunca achou que tem que vender muito mais para ter resultado? É isso. Aí tu tá tentando sempre vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. E lembra a sensação? Vendo, vendo, vendo e continuo não vendo a cor do dinheiro. Ou vendo um monte e fico negativo e tô pegando empréstimo no banco. É comum. Por quê? Eu não tenho clareza dos dados da minha empresa. Ou seja, eu estou carregando o balde furado. Qual que é a estratégia aqui? Tapar os baldes, os buracos desse balde. Depois que eu corrijo os vazamentos de dinheiro, aí sim eu piso no acelerador. Aí sim eu foco em vender mais, em crescer mais. Então, por diversas vezes eu dei essa parada, digamos assim, de vendas, para organizar a casa para depois acelerar. E para chegar nesse objetivo que eu estou falando aqui para vocês, eu faço essa analogia, que é isso que eu vou passar etapa por etapa aqui para vocês entenderem. Eu montei uma construção para ficar mais clara a forma de explicar. Primeiro, pessoal, a gente tem que ter, para a nossa construção, construindo uma empresa lucrativa, que é exatamente o tema dessa masterclass, eu preciso ter uma base sólida. Eu preciso ter o alicerce da minha construção. Para quem trabalha com construção, sabe muito bem do que eu estou falando. Se eu não tenho uma base sólida e eu coloco os pilares de uma casa, o primeiro vento que dá, o que acontece? Cai. Porque eu não tenho uma base sólida, eu não tenho um alicerce. Eu tenho que preparar muito bem o meu alicerce para aí sim eu criar os meus pilares e, por fim, eu colocar minha cobertura. São etapas, são caminhos. Se eu colocar 4 pilares na areia, vai desmoronar minha construção. Se eu colocar pilares mal feitos, no momento que eu vou botar a minha cobertura, vai cair também. Então são etapas. E a gente vai passar por elas aqui. Tem uma etapa da base, que é o alicerce, que eu chamo de mentalidade, pessoal. Mentalidade é o ponto-chave para a mudança. Quando a gente começa a pensar, e vocês estão aqui nessa busca, já é um ponto positivo de buscar mudar a forma como eu faço hoje para melhorar o resultado da minha empresa. Depois, a gente entra nos pilares, que eu chamo dos 4 pilares da construção, que é a cultura do lucro, o plano de contas, o controle diário e o fluxo de caixa. Esses 4 caras bem estabelecidos, aí sim eu passo para a minha cobertura, que aí tem análise orçamentária, análise estratégica e precificação. Olhem que ponto interessante, por isso que eu gosto de montar essa estrutura. Conferem que a precificação, reparem que a precificação, ela está aqui na cobertura. E tem muita gente que às vezes chega para mim e diz assim, Samuel, eu preciso ver se os preços dos meus produtos estão corretos. Quero fazer a precificação. Aí eu sempre pergunto, como é que está a tua margem? Não sei.
Como é que está teu lucro? Não sei. Quanto que você tem de despesa fixa? Não sei. Ou seja, eu não tenho os pilares bem estabelecidos. Então, como que eu vou fazer uma precificação correta se eu não tenho uma gestão, se eu não tenho os pilares? Então, tudo isso é o que eu vou trazer aqui para vocês nessa sequência, tá? Beleza. Quando eu estou falando, pessoal, da mentalidade, que é a base, eu estou falando de fato em mudar a mentalidade do empreendedor, tá? Porque é bem diferente eu ser dono ou ser um empreendedor. O dono é aquele cara que tem aquela visão assim: ah, eu faço as coisas do jeito que sempre foi assim, eu faço do meu jeito, né? A empresa é minha, mas não está pensando a longo prazo em construir um negócio que vai gerar muito mais resultado. E isso dá total diferença. Pessoal, o que eu vejo de empresa, de dono, que acaba matando o próprio negócio e o negócio é bom, vocês não têm noção. Porque às vezes a empresa está faturando 100 mil reais e o cara está tirando 40, 50 mil. Gente, é totalmente incompatível. Só que tem aquela visão do quê? De dono. A empresa é minha, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Aí tu vê que essas empresas não duram durante muito tempo. Porque ele não está pensando com cabeça de empreendedor. Empreendedor quer criar um negócio a longo prazo. Empreendedor quer fazer uma empresa que gere cada vez mais resultado. Vocês acham que durante muitos anos eu não ganhava menos do que os funcionários da minha empresa? Mas durante muitos anos, pessoal. Por quê? Eu estava pensando em construir uma empresa lucrativa. Primeiro, pessoal, empresa rica. Depois, os sócios. Não inverta. Só que a maioria com cabeça de dono está pensando o quê? Primeiro o dono rico, depois a empresa. Mas aí não vai fechar. Primeiro a empresa, depois os donos. Tá? E é muito importante abandonar esses vícios antigos de gestão. E o que eu digo de vícios antigos é o seguinte, pessoal. O que te levou até aqui não vai te levar para outro nível. Isso é importante a gente ter, essa clareza. O que eu falo muito, pessoal, nas mentorias, inclusive aqui para as lideranças aqui da empresa, eu sempre falo o seguinte, pessoal: a cada degrau que a gente sobe é um novo degrau de incompetência. Olha que louco isso. Concordam comigo? A cada degrau que eu subo é um novo degrau de incompetência. Por quê? Desculpa a palavra. Eu não sei mais bosta nenhuma. Subir de nível eu não sei mais nada. Eu não sei mais nada. Eu tenho que me reinventar, eu tenho que fazer diferente. As coisas que eu fazia param de funcionar, eu tenho que buscar outras formas. E é assim. Tu acha que quando eu faturava 1 milhão por ano, funciona as mesmas coisas quando eu comecei a faturar 5? Vocês acham que depois que eu faturava 5, comecei a faturar 10 milhões por ano, é as mesmas coisas? E quando eu comecei a faturar 50? E quando eu comecei a faturar 100 milhões? Tudo que eu tinha parou de funcionar. Eu tive que sempre me reinventar. Mas o importante você saber é que a base ela segue a mesma. Se eu tenho essa mentalidade de saber que isso faz parte do processo, eu tenho que pensar no longo prazo, e o conceito de eu ter clareza, registrar número, que eu vou explicar aqui, é isso que faz o jogo mudar, tá? Pensar, né? Outro ponto de mentalidade. Conta da empresa não é caixa eletrônico. Empresa é empresa, pessoa física é pessoa física. Eu tenho que ter essa separação. São duas entidades diferentes, tá? Então, assim, eu tenho uma empresa, a empresa tem que ter o cartão dela, o CNPJ, ela vai ter o CNPJ, obviamente, né? O cartão da conta dela, o cartão de crédito e a conta bancária dela. A pessoa física, o dono, a conta dele, o cartão de crédito dele. Sem mistura. A empresa, o que ela faz? Toda semana ou todo mês, ela transfere e faz um Pix para a conta do dono da empresa. E lá ele gasta como ele quer. É tão simples quanto isso, pessoal. Só que quando tem uma mistura, tudo na empresa, fica até difícil para vocês fazer controle. Porque a conta bancária da empresa tem tanto registro doido lá, que vai dar mais trabalho para vocês do que tu fazer o quê? Um Pix de 500 reais, né, para a conta ali da Preta. Um Pix de mais 1.000 para a conta do Ademir. Tu faz um Pix para a conta e lá ele gasta como quiser. Entenderam? Sem ter a mistura da conta da empresa. Esse que é o grande lance, tá? Porque o que acontece quando tá tudo misturado? Eu já peguei muita empresa que eu prestei mentoria, que é aquela sensação assim, o dono chega para mim,
Ah, eu não tiro R$ 1 da empresa, nunca peguei salário, a empresa nunca me pagou, ela não dá lucro. E aí a gente começa a fazer um trabalho de registrar as informações, aí começa a olhar lá. Ah, tem aqui R$ 500 de gasolina, tem aqui mercado, tem aqui escola do filho, tem não sei o quê. Aí tu vai somando, dá 8 mil. Aí tu mostra isso aqui pro dono e diz, meu amigo, tu disse aqui que não tirava nenhum real da empresa, mas dá uma olhada aqui. Tu tá tirando 8 mil da empresa. É um ótimo salário. E aí a pessoa acaba se assustando, porque nem ela tinha clareza de quanto dinheiro ela pegava da empresa. Faz sentido, pessoal? Então, é muito importante essa clareza, tá? E lembrem-se, feijão com arroz bem feito é mais eficiente do que métodos complicados. Pensem nisso, pessoal. Gente, olha só. Nas mentorias que eu presto para a empresa, tem umas videoaulas que eu solicito para os mentorados assistirem antes de fazer uma sessão comigo. Antes de eles começarem a fazer uma sessão comigo. Sabe o que acontece? Aconteceu um caso há pouco tempo, ele assistiu às aulas e já me mandou no WhatsApp. Samuel, comecei a seguir os passos que tu pediu, que era registrar tudo, me apavorei o quanto que eu pagava de taxa de banco, já cancelei uma conta aqui, poupei R$ 500 por mês. Numa única ação, o cara já teve uma economia de R$ 500. Então, olhem só, quando a gente não registra, não tem clareza dos números, pessoal, sabe o que a gente vira? Pagador de boleto. A gente só paga. Agora, quando a gente começa a olhar, a gente começa a se questionar de cada coisa que está saindo da nossa conta. E esse questionamento ele é muito importante. Ele é muito importante. É isso que vai fazer total diferença no negócio de vocês. É aquela economia um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, que no fim, gente, representa muito. Esses R$ 500, gente, pensa o seguinte, são R$ 6.000 de economia no ano, em apenas uma ação, que acabou identificando que pagava um monte de taxa no banco e abriu a conta num banco que não tem tanta taxa. Só que como tu tá no dia a dia na operação correndo, você nem percebe que paga lá R$ 80, R$ 90 de manutenção da conta, aí tem uma taxa de Pix, aí tem mais uma taxa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para bater esses 500 é fichinha. Então tô falando de uma ação, tá? Então é muito comum acontecer isso. E por isso que eu falo da mentalidade. Priorizar o que realmente importa, que é a gestão financeira. Gente, o que eu quero trazer aqui para vocês? Não estou dizendo que as outras funções na empresa não são importantes, mas a gente tem que entender nesse ponto de mentalidade aonde que eu tenho que priorizar que vai fazer diferença na minha empresa, que é uma alavanca de crescimento. Eu vou trazer depois os depoimentos novamente ali de alguns mentorados meus, mas pensa o seguinte, teve um mentorado, nem 3 meses de mentoria, ele fez 22 mil por mês de economia. E adivinha? Tava resistente. Gente, tava resistente. Eu dizia assim para ele, Felipe, pega com o teu time, linha a linha, vamos lá negociar com os fornecedores, vamos buscar melhores prazos. Ele, não, já tem o financeiro aqui, o financeiro já organiza, os meus custos já são baixos, tá tudo reduzido, a gente já olha isso. Eu, Felipe, segue o método, vamos fazer. Ele fez o trabalho, R$ 22.125 de economia por mês. Então nós estamos falando, gente, de quase 300 mil no ano de lucro na conta. Aí eu faço aquela provocação. Fiz essa provocação para ele. 300 mil de lucro. Tu consegue dar esse resultado no operacional atendendo o cliente na tua empresa? Aí ele falou, não. Entende o que eu quero dizer, pessoal? Não estou dizendo que tu não pode atender um cliente ou estar no operacional da empresa. Mas, se tu não tá te dedicando no que realmente importa, que talvez tu vai dar um resultado de 300 mil a mais de lucro, aí tu começa a perceber aonde que tu tem que se priorizar. Aí você vai começar a perceber que, opa, peraí, deixa eu me dedicar aqui uns 30%, 40% na gestão financeira, porque eu tô mexendo numa alavanca que vai dar mais resultado do que eu estando lá no operacional. Como eu disse, não é que não é importante, mas daqui a pouco é muito mais fácil eu treinar alguém para fazer essa função do que alguém para olhar número e tomar decisão, negociar com o fornecedor, que é uma das estratégias que a gente fala aqui, beleza?
Então, olha o quanto que eu fiquei só nesse slide, porque para mim é o mais importante. Porque quando a gente tem essa clareza aqui, é o que vira o jogo. Que aí você consegue seguir o método e vai colher resultado. Só com essa virada de chave aqui, tá, gente? Aí, vamos para os pilares, tá? Os pilares da gestão financeira é cultura do lucro, o plano de contas, o controle diário e o fluxo de caixa, tá? Depois eu vou trazer um modelo de fluxo de caixa para vocês verem, tá? A cultura do lucro, pessoal, o que que é? É a partir de agora, com tudo que eu falei aqui para vocês, vocês começarem a focar no que realmente importa, que é lucro, meta de lucro. Quando vocês virarem essa chave, vai começar a dar resultado. Porque assim, gente, eu faço uma provocação. Você prefere uma empresa de 1 milhão de faturamento ou uma de 100 mil? A resposta tem que ser depende. Depende do quê? Do lucro. Só que muitas vezes as pessoas estão focadas que não, eu quero 1 milhão. Porque está olhando faturamento. Só que se eu pego uma empresa de 1 milhão e está me gerando 10 mil de lucro, e a empresa de 100 mil me gera 30 mil de lucro. Estão entendendo? Uma empresa de 100 mil, eu estou com 3 vezes mais lucro do que uma de 1 milhão. Essa clareza é importante. E aí, qual que é a ideia? Bota essa meta. Identifiquem com o que eu vou passar aqui para vocês qual é o lucro atual. E mês a mês vai puxando para cima. Então vamos lá. Quando eu descobri que meu lucro na época, em meados de 2015, era 2, 3%, eu botei uma meta. Opa, agora tem que ser 10. Depois tem que ser 13. Depois tem que ser 15. Depois tem que ser 20. Eu fui estabelecendo metas porque aí eu controlava aumento de receita, mas também redução de custo. Essa clareza ela é muito importante. Porque se você olhar só vender mais, você vai vender mal, você vai vender a todo custo. Estão entendendo? E aí não adianta. Agora, quando tu bota uma meta de lucro, você e os teus colaboradores automaticamente já começam a pensar assim: opa, eu tenho que aumentar a receita, mas eu tenho que reduzir custo também, eu tenho que vender bem. E só essa mudança de cultura, por isso que eu chamo de cultura do lucro, ela muda muito o jogo da empresa. A gente começa a ter essa clareza, tá? O segundo ponto é plano de contas. Não basta, pessoal, eu só registrar tudo que sai de dinheiro e tudo que entra. Eu tenho que classificar. E quando eu falo em classificar essas movimentações, é o que eu chamo de plano de contas. O plano de contas, pessoal, nada mais é do que eu categorizar, eu dar categoria para as minhas despesas. Porque pensa o seguinte, vamos supor que chega para mim aqui a Aliciane e diz assim, olha, eu tenho 90 mil de despesa. Tá, beleza. No quê? Aí, não sei, é 90 mil. Tu entende que fica difícil identificar? Agora, se eu chego e digo, bom, eu tenho 90 mil de despesa, mas dos 90 mil, 10 mil é aluguel, né? 30 mil é salário, 2 mil é energia. Opa, eu tenho tudo bem classificado. E isso é o plano de contas que traz, tá? O controle diário, gente, nada mais é do que registrar tudo. E é aqui que é a grande chave, tá, pessoal? Isso aqui vale ouro. 90%, até mais, do sucesso da empresa está aqui. Controle diário. É registrar tudo que entra de dinheiro na conta bancária e tudo que sai. Tanto nas contas bancárias, se a empresa tem mais do que uma, como também em dinheiro. Ah, movimentou em dinheiro? Ah, eu recebi em dinheiro 10 reais? Anota lá. Agora eu usei o dinheiro para pagar alguma conta? Anota lá. É isso que vai fazer você começar a entender tudo que passa pela tua empresa. E é aqui que tu identifica problema, tá? Lembra, pessoal, tem um ponto muito importante. Quando eu registro, eu tenho clareza. E quando eu tenho clareza, eu sei para onde meu dinheiro está indo. E aí eu começo a identificar oportunidades de melhoria. Esse é o ponto. Como eu dei o exemplo do mentorado ali. Começou a registrar, já viu taxa de banco, reduziu 500 reais por mês. Entenderam? Eu começo a identificar esses detalhes de dinheiro, de saída,
e eu começo a controlar. Então, esse registro é muito importante. E tem que ser, pessoal, o clone dos extratos bancários. O clone. Tudo que está nos extratos bancários tem que estar no teu controle diário. E aí, quando você fechou o mês, né, você soma tudo que tu teve de movimentação do controle diário, unificando, somando tudo que é do mesmo plano de contas. E aí tu monta o teu fluxo de caixa, que nada mais é do que um demonstrativo financeiro da sua empresa, tá? E olha o que que é o fluxo de caixa. Isso aqui, gente. Isso aqui, pensem o seguinte, eu já vou explicar linha a linha aqui, tá? Isso aqui, pessoal, vale ouro. Isso é um fluxo de caixa. Eu sei, linha a linha, mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, tudo que entrou de dinheiro, tudo que saiu e o meu lucro mês a mês. Pessoal, isso aqui, imagina essa tela. É uma tela só, um slide, só que com os dados da tua empresa. Quanto vale? Gente, o valor é imensurável. Porque todas as estratégias da sua empresa você faz com base nisso aqui, no fluxo de caixa. Tu bate o olho aqui, vamos lá, pessoal, bate o olho aqui. Qual é o mês que eu fiquei negativo? Cara, tu bateu o olho ali e tu olhou, março. E depois abril. Pô, quanto vale saber isso? Por que que eu fiquei negativo em março? Aí tu dá um olho, bate o olho. Janeiro eu tive 35 mil de entrada, fevereiro 25, março 23. Opa, estou percebendo que eu estou tendo uma caída de receita. Então já pode ser um fator que eu fiquei negativo. Vamos bater o olho de novo, né? Despesa fixa, 5.600, 5.700, 9. Opa, como 9? O que aconteceu? Aí tu olha na linha de salário, 4,5, 4,5, 8,5. Opa, contratei alguém. Aí eu te pergunto, era o momento? Talvez não. Só que aí você tomou uma decisão não olhando para número. Só que isso impactou. Ficou 2.300 negativo. E depois do segundo mês, 4.000. Aí começa empréstimo, 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 empréstimo. Gente, uma tela dessas vale ouro. Todas as tuas decisões, elas começam a ser tomadas a partir disso aqui. Então, olhem só. Lembra, eu vou ter um bônus no final. Então, no final aqui da Masterclass, eu vou rodar um formulário, preencha o formulário, vou mandar um modelo de fluxo de caixa desses aqui para vocês, tá? Para vocês colocarem, além de precificação. Então, gente, olha a importância que isso aqui tem. Isso aqui é uma tela que eu brinco com os mentorados, que isso aqui é uma tela para te botar numa TV, fumar um charuto e tomar uísque olhando para isso. Porque tu para e fica olhando para isso aqui, tu faz o planejamento estratégico da tua empresa. Tu identifica erro, identifica pontos de melhoria e por aí vai, tá? A Liciane perguntou ali no chat se os pagamentos de funcionários também entram em controle diário. Sim, toda movimentação financeira da empresa, completamente toda. É o clone do extrato bancário. Tudo que tu teve de entrada no teu extrato bancário, tudo que teve de saída, tem que estar registrado. Você foi lá comprar o cafezinho para fazer lá para a empresa. Tem que estar lá, não pode faltar nada. É essa clareza que tem que fechar. Inclusive, Liciane, o que é o ideal, até por garantia de que eu lancei tudo certo? Eu confiro no meu controle diário se o saldo dos meus lançamentos batem com o extrato bancário. Isso se chama consolidação bancária, conciliação bancária, que basicamente está fazendo uma auditoria. Se o saldo do controle diário não fecha com o saldo do extrato, só tem duas alternativas. Ou lancei errado, ou não lancei alguma coisa. Não tem outra opção. Então é uma forma de garantia, tá? Então assim, aqui na empresa, a gente se mata. Às vezes da diferença de 10 centavos, a gente se mata para achar a diferença. Onde é que foi lançado? Aí vai olhando dia a dia, pega a amostra de 15 em 15 dias para tentar identificar aonde que foi esquecido alguma coisa ou lançado errado. Mas tem que bater. Porque não adianta nada, né, pessoal, a gente analisar esse fluxo de caixa que vocês estão vendo aqui, se as informações elas não estão 100% certas.
Se as informações não estão 100% certas, talvez eu estou tomando decisões erradas. E nesse contexto a gente não pode, tá? Então, esse é o fluxo de caixa, pessoal, essa clareza, aonde eu tenho as minhas receitas. Aí vem o que eu falei no slide anterior, a criação de um plano de contas no modelo ideal. O modelo ideal é esse aqui, que eu tenho receita, eu separo o que é custo variável do que é despesa fixa. Porque quando eu faço essa separação do que é variável e despesa fixa, eu ganho um subtotalizador muito importante que se chama margem de contribuição, o famoso lucro bruto, tá? Que o que esse cara nos diz? O quanto das vendas dos meus produtos ou serviço, tirando os meus custos diretos, que é os custos variáveis, contribuem para pagar as despesas fixas. Por isso que é a margem de contribuição. O quanto me sobra de margem que contribui para pagar as minhas despesas fixas. Porque olhem só, pessoal, das empresas que vocês colocaram aqui, roupas esportivas, pizzaria, legumes processados, né? Deixa eu ver aqui mais. Engenharia e construções. Gente, uma margem de contribuição média, percentualmente falando, tem que ser de 50%, tá? Então, anotem essa dica que vale ouro. Se a sua margem de contribuição ela está abaixo de 50%, tem muita empresa que tem uma margem de contribuição de 30%, liga o alerta. Possivelmente a tua precificação está errada, tá? Porque se a margem está muito baixa, um dos fatores pode ser a própria precificação errada, ou esses custos variáveis com o fornecedor está elevado demais. Então a gente tem que tomar muita atenção aqui. Tá? Teve gente que me pede assim, Samuel, quanto que é bom um percentual de comissão para eu pagar para os meus vendedores? Tá, mas quanto que é a tua margem? O cara não sabe, aí quando ele me diz a margem é 30%. Pô, se a tua margem já está 30%, tu vai pagar mais comissão, tá ferrado. Quem dirá que tu vai conseguir pagar a despesa fixa? Porque se eu já tá me dando 30% de margem de contribuição, eu tenho que pagar a despesa fixa, quanto vai sobrar de lucro? 2, 3? Então, nesse formato de fluxo de caixa, eu já consigo identificar onde está meu furo. Estão pegando? Então, assim, principalmente, pessoal, prestador de serviço. Então, assim, quem é prestador de serviço, a lucratividade média é 30%. Lucratividade média. A última linha já é 30%. Então, olha a importância de eu já saber, né, o quanto que isso representa, tá? A Liciane perguntou a gasolina que eu uso para deslocar até as obras. Tá, em caso que eu tenho que ter uma média. Vamos lá. A gasolina, se ela tem impacto direto, né, com as tuas receitas, no sentido assim, conforme a minha receita aumenta, as minhas despesas com gasolina aumentam na mesma proporção, porque ele é um custo direto. Aí ela entra como variável. Agora, não, independente se eu vendi ou não vendi, eu sempre vou ter um gasto com gasolina. Aí ela é fixa. Então é interessante ter essa diferença, tá? A Preta, pode esclarecer, por favor, o que seria a margem de contribuição? Claro, vamos lá. A margem de contribuição é o quanto a venda dos teus produtos, descontando os custos variáveis, que basicamente o custo variável é o custo direto do teu produto, deixa de margem para aí sim depois pagar as despesas fixas. Então pensa comigo. Eu vou pegar aqui essa garrafinha de água, ó, tá? Uma garrafinha de água aqui. Essa garrafinha de água, se eu vender ela por 10 reais, concordam comigo que os 10 reais não é meu? Não é meu os 10 reais. Por quê? Eu tenho que pagar o imposto. Eu não emiti uma nota para vender? Então parte dos 10 reais foi para imposto. Eu tenho que pagar a própria mercadoria, que é o fornecedor. Estão entendendo que eu estou falando de custo direto. E daqui a pouco eu tenho um vendedor que ganha comissão. Então, eu vendi por 10, mas eu descontei o fornecedor que eu tenho que pagar, eu descontei o imposto, que não tem como eu fugir, e a comissão. Aí me sobrou, sei lá, 4 reais no final. Esses 4
é a margem de contribuição, que aí sim vai pagar, ajuda a pagar salário, aluguel, energia elétrica, etc. Tá? E uma margem de contribuição boa é acima de 50%. Beleza. Vamos lá. Me pediram aqui muitas percas com legumes. Como colocar essas percas na precificação? É incluída, tá? Então, vamos lá, quando você vai fazer, por exemplo, vou fazer um cálculo básico aqui, tá? Eu vou vender 10 legumes, tá? Eu comprei 10 legumes. Eu sei que eu vou perder 10%. Então, em tese, eu vou vender 9 legumes, certo? Porque eu compro 10, vou vender 9 porque eu vou ter uma perda. Na hora que eu vou precificar, saber qual é o custo dos meus legumes para precificar, eu faço o somatório dos 10. Eu incluo o total do que eu tenho. Então você comprou X toneladas, X quilo, é esse valor do quilo que você comprou completo que você usa para precificação. Beleza? É total. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu compro, vamos supor, eu ia falar MDF, para fazer mesa, fabricar mesa. Eu compro 1 metro de MDF. Só que o metro de MDF, eu vou fazer uma mesa, eu tenho perdas nesse processo. Então, se fosse olhar, eu não uso 1 metro inteiro. A mesa vai ter bem menos do que 1 metro. Mas quando eu vou calcular o custo da mesa, eu uso o custo que para a mesa vai 1 metro de MDF. Eu uso 1 metro de MDF no meu cálculo, tá? Considerando que vai perder. Então, eu incluo isso no custo. Beleza? Então, o fluxo de caixa para dar essa visão e clareza para vocês. Quando eu tenho tudo isso claro, gente, aí sim eu sei o que eu tenho de receita, o que eu tenho de custo variável, qual que é a minha margem de contribuição, minhas despesas fixas, sei o meu lucro. Aí sim eu posso passar para a minha cobertura. Que a minha cobertura, aí lembram lá no gráfico? Ó, vou voltar aqui, porque é importante. Não é à toa que eu montei isso aqui. Ó, eu tenho que ter uma mudança de mentalidade. Eu tenho que ter uma meta de lucro, um plano de contas bem feito. Vocês já viram a estrutura, receita, custos variáveis, margem de contribuição. Eu tenho que registrar as informações todos os dias e tenho que ter esse fluxo de caixa que me mostra esse resumo. Depois que eu tenho tudo isso pronto, aí sim, ó, eu venho na cobertura. Aí eu tenho análise orçamentária, análise estratégica e precificação, tá? Então, aí que eu entro nesse ponto. Voltando aqui, ó. Quando eu estou falando de análise estratégica, o que eu estou olhando, tá? Basicamente, pessoal, a melhor análise que eu tenho é o próprio fluxo de caixa. Então, eu estou analisando, tá, o meu fluxo de caixa e eu olho para ele o que está acontecendo. Vocês viram que naquele exemplo que eu dei ali, tu começa a bater o olho, tu verifica. Bom, aqui eu contratei. Então, será que era o momento? Deu problema, né? Olha, eu tenho um empréstimo para pagar. Estou fazendo retirada de sócio. Mas será que era o momento de fazer retirada de sócio? Tem que dar uma olhada, né? Eu faço esses comparativos. Isso é muito importante. Então, olhem outros cenários interessantes aqui, gente. Que esse também é um erro muito comum e também grave das empresas. Janeiro, eu tive 35 mil de receita. Fevereiro, 25. Quanto que eu gastei com fornecedor? 11.600 e 10.600. Março e abril baixou bastante a minha receita. Só que a minha conta de fornecedor permanece a mesma. 11.600. Não pode. O que pode estar acontecendo aqui? Ou você está comprando mal, que significa estou comprando para estoque, e isso a margem de contribuição começa a te dar sinais. Se eu estou comprando muita quantidade, a minha conta está subindo de fornecedor ou se mantendo, e a minha receita está diminuindo, eu não estou vendendo. Significa que eu não estou vendendo. Então essas compras estão indo para estoque. Estou comprando mal. Estoque parado é dinheiro parado, pessoal. Tá? Esse é um fator. O outro fator é
talvez você está pagando à vista. Isso é um grave problema. Tá, gente? Tem muita empresa que chega para mim, mentorados que começam a trabalhar nos meus programas aqui, e é bem engraçado. Porque eles dizem assim: não, porque eu compro à vista, porque eu consigo desconto com o meu fornecedor e blá, 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 blá. Essa história eu ouço sempre. Então eu ouço essa história e falo: bem tranquilo, vamos continuar analisando os números e vamos ver. Aí o que que acontece? Aí eu começo a analisar os números e a empresa ficou negativa tal dia e cai no cheque especial. Aí eu digo assim, ó, tem um que colocou pago à vista. Aí o que acontece? Aí eu pego muita empresa, ela tá negativa com empréstimo e no limite lá do cheque especial. Eu falei, pô, que legal, né? Pagou à vista, ganhou 3% de desconto, 5% e tá pagando 14 de juros no cheque especial. Adiantou? Acho que não, hein? Estão entendendo o lance aqui, gente? O que vocês puderem parcelar, melhor. Porque tu alonga o teu prazo de pagamento. E, em contrapartida, tentem trabalhar em reduzir as parcelas para o cliente. Porque, gente, não funciona. Se você paga tudo à vista e você parcela em 4, 5, 6 vezes para cliente, vai faltar dinheiro em caixa. E você vai ter que pegar capital de giro, você vai ter que pegar empréstimo. Não tem como sair dessa situação. A não ser que tu faça muito caixa para a empresa para rodar. Aí tem que ter muito caixa. Sempre que puderem, parcelem o máximo possível com fornecedores e reduzam o máximo possível com o cliente. Que isso vai trazer o quê? Uma saúde financeira para sua empresa. Só essa dica aqui, pessoal, já vale uns bons milhares de reais para vocês. Porque tem muito mentorado que entra nos programas, a gente começa a fazer esse ajuste de aumentar a parcela com o fornecedor renegociando, reduzindo a parcela de cliente. Sabe o que acontece? Eles saem do cheque especial e param de antecipar cartão de crédito e duplicata. Muita empresa que começa a mentoria, o cara está gastando 8%, 10%, 7% antecipando o cartão de crédito. Aí a gente começa a fazer um trabalho, adivinha? Só fazendo esse trabalho, para de antecipar crédito, o cartão de crédito. E aí o que eu estou dizendo aqui, gente? 8% a mais de lucro. 8% a mais de lucro. Gente, fala sério, né? Então, assim, estão vendo que é umas dicas assim, que eu estou passando aqui para vocês, se vocês aplicar, dá muito resultado, tá? Deixa eu ver se teve outra dúvida. Minha dúvida, produzo boa parte do que vendo. Por exemplo, minha matéria-prima, facção, estamparia, isso seria fixo ou variável? Isso é tudo o custo do produto, tá? Eu vou explicar, vai ficar um pouco mais claro aqui na precificação. Mas quando eu estou falando de precificação, existe uma fórmula matemática, tá? Uma coisa é o custo do produto, que eu tenho que somar tudo. Eu acho que a forma mais fácil de eu explicar aqui, que eu vi que tem gente de pizzaria. Então, assim, qual que é o meu custo da pizza? O cara vai ter que montar uma ficha técnica, que é exatamente aqui, você produz. Então tem que ter uma ficha técnica. Para fazer uma pizza, quanto vai de farinha, quanto vai de sal, quanto vai de recheio. Eu vou pegar o preço de todas essas matérias-primas e a quantidade que eu utilizo para chegar no meu custo do produto. Depois que eu tenho o custo, aí sim eu vou identificar o lucro, meus custos variáveis e minhas despesas fixas para calcular o preço de venda, tá? Então tem essa estratégia aí. O Ademir comentou que eu pago à vista, mas já tenho giro de caixa para 3 meses. Aí tu consegue, né, Ademir? Então, como eu falei, se a empresa tem que estar preparada para fazer compra à vista. Se ela não está preparada, não tem um dinheiro para isso, não faça. E mesmo assim, eu tenho as minhas ressalvas, tá? Mesmo assim. Se o desconto não for tão bom, gente, eu não faço. Porque pensa comigo. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Isso aqui é inteligência de negócio. Olhem só. Se eu vou fazer uma compra de algo, tá? E aí o cara eu posso comprar em 12 vezes ou pagar à vista. Aí o cara me dá um desconto de 10%. Não vale pagar à vista. Quanto que está a taxa de juros hoje? Mais de 10%.
Se eu deixar o meu dinheiro parado, aplicado no investimento, eu ganho mais de 10% de juros. Ganhou 10% de juros. Tá? E se eu tiro, eu não ganho isso. Então já não vale a pena. Além da até a inflação, né? Então, assim, em 12 meses, o preço, o valor do dinheiro já até mudou, pela inflação louca que a gente tem. Então, assim, tem que se pensar também. Se não vale tanto a pena, se o desconto não é tão atrativo, eu não faço. Mesmo tendo dinheiro na conta parado. Eu não faço porque meu dinheiro parado, eu ganho juros. Só para vocês terem uma ideia. Outra dica que sensacional, que eu faço isso também. Olhem só, tanto na minha empresa como também nos mentorados. Muitos bancos têm aplicação financeira automática. O dinheiro na conta ele já aplica e tu ganha juros. Então o que eu faço? A maior parte dos meus clientes, o vencimento dos boletos eu boto para o início do mês. E a maior parte das negociações com os meus fornecedores, com os pagamentos dos fornecedores, eu deixo eles pro fim do mês. Então, eu recebo dos meus clientes até dia 10 e pago meus fornecedores no dia 25, 26, que eu jogo mais para frente os vencimentos. Adivinhe? O dinheiro que entrou dos meus clientes ficam 15 dias da minha conta, para depois eu começar a pagar meus fornecedores. Esses 15 dias eu ganho alguns R$ 1.000 por mês, só por tal dinheiro aplicado. Então, gente, olha o quanto de coisa que eu estou passando aqui para vocês. Se a gente começar a mexer um monte de coisinha daqui, uma coisinha de lá, tu faz muito dinheiro, muito resultado, tá? Voltando, então as análises estratégicas é isso, pessoal. Eu vou olhar, tá? Eu vou olhar para todos esses dados e começar a tomar decisão. Como é que está minha margem, meus fornecedores, está dando certo, não está dando certo? Isso é análise estratégica. Não dificultem o que é fácil. Às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho que ser um expert em business analysis, em business intelligence. Gente, esquece essas pronúncias em inglês aí. Eu até, apesar de a gente falar muito em inglês, mas, gente, é abrir a planilha, olhar os números, troca uma ideia com o time, ver o que está subindo, o que está descendo, o que a gente pode fazer para reduzir, e é isso, tá? É isso que funciona, beleza? A análise orçamentária, gente, o que é? É começar a planejar os meses para frente. Quando eu falo de análise orçamentária, é como se fosse assim: vocês estão agora no mês de janeiro. Vamos já simular o mês de fevereiro. Qual é a meta que eu tenho de receita de fevereiro? O quanto que eu pretendo gastar com salários, aluguéis, etc. Começar a fazer uma projeção. Só para vocês terem uma ideia, aqui na empresa, a gente começa a fazer uma análise orçamentária, não precisa ser assim, tá, pessoal? Só dando um exemplo. A gente começa a fazer uma análise orçamentária a partir de outubro, novembro, que a gente já deixa pronto todo um ano de 2025. Só para vocês terem uma ideia. Então a gente já começa o ano sabendo meta de venda, de receita mês a mês e meta de despesa mês a mês. Porque se eu não tenho um limite, é muito fácil gastar além. Então a gente simula. Quanto que eu pretendo ter de meta de receita e quanto que eu pretendo ter de despesa. E quanto que me sobra de lucro. Por que é importante fazer esse tipo de ação? Vocês já planejaram em fevereiro? Porque às vezes vocês estão pensando assim, estou pensando em investir numa máquina. Né? Estou pensando em fazer uma reforma. Vai lá, monta lá o mês de fevereiro. Coloca lá o que tu tem de salário, energia e coloca essas simulações dos investimentos que você pretende fazer. Aí o que acontece quando você faz isso? Às vezes você percebe que, para a conta fechar e eu ter um lucro interessante, eu tenho que vender 50 mil a mais. E aí você vai me dizer, tá louco, eu não consigo vender 50 mil a mais para fechar a conta. E aí eu vou responder para você, que bom que você descobriu no papel. Agora imagina você fazer esse investimento, fazer essas ações que você pretendia fazer, sem ter essa análise. E aí você começa a perceber que o teu faturamento normal não deu conta. E aí faltou dinheiro, aí se endividou e por aí vai. Então, gente, é isso. Planejamento orçamentário, eu começo a planejar os meses para frente para ter mais organização. E eu vou sempre revendo
o que que eu posso fazer para reduzir de custos e despesas. Sempre que eu vou simular, olhar os custos que eu tenho, gente, sempre tenho que reduzir. Se você faz um trabalho de olhar linha a linha, cara, sempre tenho que mexer, sempre tenho que melhorar, tá? E por último, aqui na cobertura, a gente fala da precificação. E, gente, não adianta eu ter um bom negócio e um mau preço. Porque se eu tenho um bom negócio, mas a precificação mal feita, me leva à falência. Tão simples quanto isso, tá? Existe metodologia. E o método, pessoal, é o markup. Gente, pesquisem bem sobre isso, porque para fazer preço não é custo mais tantos por cento. Existe uma fórmula matemática para isso, que é essa aqui, ó. Eu tenho que fazer essa conta, ó. 100 dividido por 100 menos o percentual de despesa fixa que eu tenho na empresa. Como que eu sei? Eu começo a ter o fluxo de caixa, é fácil calcular. Eu sei aqui, ó, quanto que eu tenho de despesa fixa mês a mês. Então eu consigo calcular o que que eu tenho, tá? Então, é o percentual de despesa fixa, o percentual de custo variável, imposto, quanto que eu pago de imposto, quanto que eu pago de comissão e mais o lucro que eu desejo. Eu boto tudo isso na fórmula, vai me dar o meu markup. E esse cara eu aplico sobre o custo do meu produto. Aí ele me calcula. E olhem só que legal, tá? Olha que interessante. Montei aqui para vocês verem. Pensem comigo, gente, olha só. Sem o markup e com o markup. Olha só. Eu estou pegando aqui um exemplo. R$ 150 o custo de um produto, tá? Eu tenho os 7% de imposto, 3% de comissão, 2,5% de taxa de cartão, 18% de despesa fixa e 10% de lucro. Isso aqui é para os dois casos. O somatório de todos os percentuais dá 40,5%. O que a maioria das empresas faz? Custo, 150, mais 40%, 40,5%. Podem fazer na calculadora. Por quanto vai mandar vender? 210,75. Se esses valores que eu acabei de mostrar aqui, tu botar naquela fórmula do markup, ele vai dar um markup de 1,68. Aí se você pegar 150 vezes 1,68, tu tem que vender a 252. Olha a diferença. O método antigo, tu tem que vender a 210. O método novo, que é o certo, markup, 252. Concordam comigo que no momento que eu vender esse produto, vai me descontar 30%, 30,5%. Da onde que eu tirei? É isso aqui, ó. O somatório dos impostos, não, de todos os percentuais, é de 40,5%. Eu estou tirando o lucro, né? Porque no momento que eu emitir uma nota, eu vou pagar 7% de comissão, de imposto, 7% de imposto, 3% de comissão, 2,5% de cartão, 18% de despesa fixa. Esses caras aqui, tirando o lucro, dá 30,5%. Aí, olhem só, 210,75. Eu tiro 30,5%, olha quanto sobra, gente. 146,47. Qual que é o custo? 150. Nem pagou o custo. Eu estou tendo prejuízo nessa venda. Prejuízo. Mesmo que você pegou 150 mais 40%, tu ficou no prejuízo. E agora, com o método markup, tu vendeu a 252, tu vai descontar 30%, vai sobrar 175. E aí, tu paga 150, ainda sobra, né, R$ 25,14, que é exatamente 10% de lucro. Então, olhem como isso é maluco. Então, tem muita empresa fazendo precificação errada. Tem uma mentorada que entrou há pouco comigo fazendo trabalho. Quando a gente chegou na parte de precificação, tinha exatamente isso. Então a empresa estava precificando da forma errada. Então olha que doido isso aqui. Então quando a gente começa a precificar da forma certa, já muda o jogo, gente. Inclusive, é legal a gente começar a identificar quais as margens dos meus produtos. Tem produtos que eu tenho mais margem,
tem produtos que eu tenho menos margem, e às vezes a empresa não tem essa clareza. E aí acaba que tu vende o produto que não tem tanta margem boa. Então olha quanta coisa tem aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como conseguir montar um giro de caixa sustentável? No momento, tá, que você começa a olhar o fluxo de caixa e olhar exatamente o teu lucro líquido, é meio que natural você começar a tomar decisões que vai melhorar exatamente o teu caixa, o teu giro de caixa, tá? Por que que eu digo isso, tá, gente? Porque aqui é o que entrou de dinheiro na conta e o que saiu. Então, se você mantém lucro líquido todos os meses, olhando com esse olhar de fluxo de caixa, você vai ter um capital de giro sustentável. Agora, se tu não olha para isso aqui, naturalmente o problema é mais embaixo, tá? E aí aqui tu vai monitorando e vai acompanhando e vai crescendo. Óbvio que é bom, com o lucro que vai gerando, você pelo menos guardar na sua conta bancária, deixar ali na conta a média das suas despesas, tá? Tanto fixa como variável. Então, por exemplo, aqui eu tenho na média, né, ó, 12 mil de despesa de custos variáveis e mais ou menos, ó, de 5 puxou para 10 aqui. Vamos falar do último mês, ó. Então, mais ou menos, eu teria que guardar uns 22 mil reais na conta para capital de giro, como garantia. Mas, olhando esse viés aqui, resolve muito, tá? Então, assim, gente, ó, o que é importante a gente ter aqui? Algumas observações. Entendam aqui que pequenos passos na direção certa geram grandes resultados. E resultados crescem na medida que você cresce. Então aqui, vocês pegaram de extrema importância uns conteúdos aqui, que se esses passos que eu passei aqui vocês aplicarem, vai gerar resultado, tá? Lembra, pessoal, o primeiro passo para a mudança, de fato, é o que vocês estão buscando aqui, o que eu tento, pelo menos, plantar uma sementinha que é a conscientização. Vocês têm que ter consciência de que tudo que eu passei aqui é fundamental para o sucesso da empresa. Porque até hoje, gente, o que eu estou passando aqui é o que eu faço. Na empresa eu mando o extrato com o meu time financeiro lança tudo conforme extrato, confere saldo, aí depois que fecha o mês, eles me mandam o fluxo de caixa com aquela visão que vocês viram ali, eu tiro um dia para olhar e analisar e penso em estratégia para melhorar. Penso o que eu posso fazer para cortar daqui, mudar a estratégia e etc. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E sempre dá para melhorar, tá? E é importante também, gente, que pessoas bem-sucedidas observam outras pessoas bem-sucedidas para se motivarem. Por quê, gente? Se outros conseguem, eu também. Por isso que é importante o grupo que eu tenho de mentorados. Porque quando a gente começa a ver um grupo de empresas juntas, né, fazendo esses pequenos passos e tendo resultado, outros começam a ver, poxa, um mentorado aqui conseguiu 500 de redução. Poxa, deixa eu tentar. Eu tive um aqui que conseguiu 22 mil. Deixa eu tentar. Então, sim, estratégias que a gente vai fazendo para, de fato, melhorar, tá? E automaticamente, gente, aonde a atenção está, que a energia flui e o resultado aparece. Prestem atenção nisso aqui. Porque se você não está prestando atenção no teu financeiro e não dá a devida atenção, gente, não vai aparecer resultado. Tem que começar a tirar um tempo. E, pessoal, vamos lá. Ah, Samuel, mas eu não tenho tempo. Né? Volto a dizer. O que tu fez até aqui não vai te levar para um outro nível. Então, assim, se você continuar sem tempo para priorizar aquilo que realmente é importante, não vai ver resultado. Lembra? Resultados diferentes exigem ações diferentes. Então a gente precisa, nem que seja começar 1 horinha por semana. Mas é 1 horinha por semana que tu vai lá registrando, olhando, vai começando a entender. E sempre, gente, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Sempre piora antes de melhorar. Por que eu digo isso?
Porque a gente está saindo da zona de conforto, né? É muito facilzinho a gente ficar fazendo aquilo que a gente já domina, né? Só que olha só, se você está disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida vai ser fácil. Então eu concordo muito com isso. Então, se você dá um esforço agora, sai um pouquinho do teu desconforto, vai levar a tua empresa em outro patamar. Porque o confortável é o que te levou até aqui. Agora, se o teu objetivo é um outro patamar, tu tem que sair da zona de conforto e praticar algumas ações desconfortáveis. É a mesma coisa assim, né, pessoal? Ah, vou para academia, vou começar a fazer exercício. O que acontece no segundo dia? Tu não consegue nem botar camisa. Dói todos os músculos, né? Por quê? Porque tu tá fazendo uma coisa diferente. Lembra que eu falei? Sempre piora antes de melhorar. Por quê? Você não tá acostumado. Então dói, é difícil. Mas aí tu vai lá, insiste, 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 e aí tu vai pegando a prática, vai pegando o jeito, vai entendendo mais os números, e aí quando você menos percebe, já tá começando a dar resultado, tu bate o olho de um lado, bate o olho do outro, tu vê melhorias que tu pode fazer. Gente, é comum, olhem só todas as empresas, algumas empresas, né, que eu já prestei aqui mentoria dos resultados. Então, assim, tem metalúrgica, que faz acessórios para moto, né? Então, aqui a consultoria é vista como luxo, mas para o Samuel eu entendi que principalmente consultoria financeira é de primeira necessidade. Aqui a Sistec está comigo até hoje, tem muitos mentorados, né, que renovam. Então, ó, mostrou os pontos de atenção, quais indicadores precisamos ficar atentos em nosso negócio e saber o resultado. E olha, além de tudo, mudança de mentalidade, descomplicando a gestão do negócio. Gente, não é difícil, tá? Olha aqui, SB Churrasqueiras, metalúrgica também, redução de 30% em questão de meses no custo fixo. Então, assim, faça uma ação, reduz o 30% de custo fixo. Gente, aumenta basicamente a lucratividade na hora. Então, muitas vezes a gente diz, o negócio não está dando certo, mas será que eu estou fazendo as coisas certas? Né? Então, aqui, agência de turismo. Olhem esse caso aqui, ó, um restaurante. Primeiro semestre, gente, 88 mil de lucro. Segundo semestre, 185 mil de lucro. Aumentou 100 mil reais de lucro para esse mentorado. Pessoal, se eu cobrasse 90 mil a mentoria para ele, era barato. Porque em 6 meses ele conseguiu 100 mil de lucro, já se pagou. E olha o quanto isso pode gerar além. Tá? Aqui, a e-commerce, né? Instituto Mix, que é a escola. Então, em 15 dias, estimo que economizemos 10 mil, né? Ó, o nosso lucro aumentou no primeiro mês que colocamos em prática uns 20%. Esse aqui está comigo até hoje, uma clínica veterinária. Aqui do mercado que eu falei, ó o print que ele me mandou. Curte a diferença, R$ 22.125. Então, gente, é aquilo que eu falo. Não é sorte, é método. Tá? E assim, ó, para quem quer dar um jeito, né? Quem quer, dá um jeito. E quem não quer, dá uma desculpa. Por isso, gente, que eu faço um convite aqui para vocês, para quem quiser avançar nos resultados e na eficiência dos negócios, para conhecer esse programa que aí eu ajudo vocês e acompanho vocês nesse processo, tá? Vou apresentar para vocês aqui e fica até o final que eu vou rodar um formulário aqui, tá, gente? Que daí preencha um formulário independente, gente, independente de querer ou não dar sequência na mentoria. Por quê? Porque quem se inscreveu no formulário eu vou mandar de bônus as planilhas. Eu vou mandar uma planilha de fluxo de caixa para vocês utilizarem e vou mandar uma planilha de precificação, que já faz o cálculo correto, como eu mostrei ali, faz um cálculo correto já com markup. É só preencher os dados e ele já calcula de forma automática, tá? Então fica até o final. Gente, como que funciona o programa de mentoria? Vou passar rapidamente aqui. Primeiro,
Não é um curso teórico ou uma mentoria genérica, porque qual que é a ideia? É um programa prático e focado em resultado. Pessoal, eu tenho certeza que só o que eu passei até aqui para vocês já deu vários insights de coisas que vocês podem aplicar hoje no negócio de vocês e já dá resultado. Já podem aplicar hoje. Então imagina nós fazermos isso num programa que eu tenho de 1 ano de acompanhamento. Porque a ideia da mentoria é exatamente, não é um curso, é um programa para focar em resultado. A gente implementa todas as estratégias em conjunto. E a gente passa, como é um trabalho de 1 ano, a gente passa por todos esses pilares, todas essas etapas, não só financeira. Que a gente passa desde gestão financeira, que é de fato para estruturar os processos financeiros da empresa, com o intuito de melhorar o controle e também a previsão, que é a previsibilidade. Isso é para ter o quê? Visão de longo prazo da nossa empresa. Depois que a gente começa a ter essa visão e controle, a gente passa para uma etapa de redução de custos. É aqui que a gente foca em olhar e identificar áreas de desperdício, implementar medidas para redução. Aqui foi um exemplo daquele mentorado que eu mostrei ali, que inclusive estava até resistente dessa etapa e economizou 22 mil. Pessoal, para você encontrar 3, 4, 5 mil reais para reduzir, é fichinha. É super fácil. Porque tu começa a olhar teus custos e despesas, é moleza. E quanto mais a empresa fatura, mais desperdício de dinheiro tem. Então tem um trabalho que a gente faz aqui exatamente na busca de redução de gastos e de desperdícios. Ainda assim, a gente pensa em mais estratégias para otimizar o lucro de caixa, que eu já passei algumas coisas, né? Parcelamento com fornecedores, né? Verificar isso para reduzir empréstimo, reduzir o pagar juros, antecipação de cartão. A gente trabalha também dentro de uma gestão comercial, que é estratégia de precificação, como que eu precifico da forma certa os meus produtos, os meus serviços, ver a precificação, entender as margens dos meus produtos. Para quê? Aí isso é posicionamento. Eu me posiciono diferente na minha empresa. Pessoal, eu tive um caso, né, que aconteceu e aí o mentorado falou assim, Samuel, eu me preocupei pra caramba que a gente tomou umas ações lá de posicionamento. E ele falou assim para mim, Samuel, me preocupei pra caramba que o comparativo do faturamento de 1 ano para o outro caiu 3%. Ele falou assim numa reunião. E eu assim fiquei assim, caramba, o que que aconteceu, né? E ele, com as estratégias que você comentou para eu fazer de posicionamento. Eu fiquei até preocupado, falei, pô, será que eu fiz alguma coisa errada? E ele falou, fiquei muito preocupado, mas aí a gente fez toda a apuração dos dados e dobrou o lucro. Entendeu? Porque o que é questão de posicionamento? É eu encontrar o meu cliente ideal e saber qual que é meus produtos que dão mais margem. Porque às vezes, pessoal, vamos lá, eu tenho aqui uma garrafa e tenho aqui um copinho de café. Às vezes, a minha empresa ela está tão acostumada a vender o copinho de café que eu estou mostrando aqui, que todo mundo oferece o copo de café, vende, na minha vitrine está o copo de café e assim por diante. Porém, quando a gente começa a fazer o trabalho de precificação, a gente identifica que o que dá mais lucro é a garrafa. E aí, só fazendo uma mudança de posicionamento, oferecendo mais a garrafa, dando mais visibilidade para a garrafa, eu dobro o meu lucro. Faz sentido? Então a gente faz esse tipo de jogada e muda muito o resultado da empresa. E também entender qual que é o meu melhor cliente. O meu melhor cliente, pessoal, é aquele que paga bem, valoriza o meu serviço e, desculpa aqui o que eu vou falar, não enche o saco. Quando eu entendo qual que é meu melhor cliente e eu começo a oferecer para ele, eu dobro o resultado. E sabem por quê? Eu vou falar para vocês aqui. Eu garanto para vocês que o cara que tu tentou mais ajudar, o cliente que você tentou mais ajudar, o cliente que você mais deu desconto, foi o que mais incomodou vocês. Tô certo ou tô errado? Então, quando a gente começa a ter essa clareza de saber os produtos que eu tenho melhores margens para oferecer e saber qual é o cliente
que eu devo focar mais? Não estou dizendo em fechar a porta para os outros, mas eu começar a ter um direcionamento para o cliente que eu sei que é bom, que eu posso cobrar bem e que ele valoriza o meu trabalho, é outro resultado. Tá? E também aqui na gestão comercial, a gente trabalha com previsibilidade de vendas, que é o quê? Cara, criar processo comercial. Existem técnicas, existem processo, eu tenho que prospectar, existem coisas que eu faço para trazer mais receita. E por último, gestão de pessoas e liderança. Como que eu crio equipes, né, de alta performance e equipes motivadas e engajadas? Gente, tem método, tem reunião, tem formas que a gente cria para isso, tá? Então isso tudo eu explico aqui. E automaticamente, né, pessoal, como que isso é entregue, tá? A gente tem um diagnóstico inicial, tá? Então é um programa de 1 ano. A gente faz um diagnóstico para entender a necessidade da empresa atual. Tem 6 sessões comigo, então a gente se encontra durante 6 vezes de forma individual para olhar os teus números, a tua empresa, as tuas estratégias. Então eu estou vendo o que deu certo, o que não deu, direciona os caminhos, a gente pensa no teu negócio. Além desses 6 encontros, tem 24 encontros em grupo, tá? Então, de 15 em 15 dias, eu me reúno com todos os meus mentorados, tá? Inclusive, foi semana passada, o primeiro de 2025. Então, eu me reúno com todos os mentorados. Então, gente, uma coisa que empreendedor é solitário. Por que que eu digo isso? Com quem que a gente troca ideia? Com quem que a gente se aconselha? Concordam comigo? A gente é meio solitário. Então, agora imagina, você está num grupo de várias empresas e empresários que estão buscando o mesmo objetivo, melhorar os resultados da empresa. Então, é muito legal isso, porque é uma troca de experiência, é um aprendizado acelerado, é uma ambiência, um ambiente de alto nível. Então, quando tu tá com um ambiente, uma mentalidade de um monte de gente querendo crescer e se ajudando para isso, gente, não tem valor. É imensurável o valor disso. Não é à toa que ano passado eu mentoro muitas empresas. E eu também tenho os meus mentores. Ano passado eu entrei num grupo de mentoria também, eu paguei 120 mil reais para entrar. 120 mil eu paguei para entrar num grupo. Porque eu sei o valor que tem de a gente estar conectados com pessoas de alto nível. Eu sei o valor que isso tem, tá? E obviamente que tudo que eu aprendo também na minha empresa e nos grupos de mentoria que eu estou, eu sempre vou trazer aqui para os mentorados. Então a gente se encontra em 24 vezes, né, durante esses 12 meses, né, com esse grupo de todos os meus mentorados, aonde eu sempre estou trazendo um conteúdo novo, algo atual, ou que eu vejo que as maiores dúvidas dos meus mentorados, e depois é uma troca de experiência, eu vou tirando dúvidas de todo mundo. E às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, e eu vou ajudando nesse sentido. Além disso, tem todo um suporte network, então a gente tem um grupo do WhatsApp com todo mundo, além do meu contato direto com o meu WhatsApp para tirar dúvida de tudo que precisar. Tem uma área de membros, onde tem diversas aulas, né, que já podem assistir. Aqui que eu comentei para vocês, teve um mentorado que começou, eu nem fiz a primeira sessão com ele, ele só assistindo o que teve aqui na área de membros já conseguiu ter uma redução de R$ 500 por mês, com as taxas de banco, seguindo as estratégias que vocês, inclusive, aprenderam aqui. Então tem muito conteúdo aqui legal. E também todos os encontros que eu faço online, caso, né, poxa, não consegui participar de um, todos são gravados e são disponibilizados aqui na área de membro, né? Tem a sessão com o time também para acompanhamento. Então, tô com uma dúvida pontual em alguma coisa. Eu tenho um time específico para isso, para ajudar. Samuel, tô com dúvida em financiamento e empréstimo. Eu tenho um time especialista que te ajuda a ver as propostas que vocês têm para amparar e ajudar vocês nesse sentido e acompanhar. E além, eu também como mentor e conselheiro para o que precisar. Então, às vezes tem empresa que me liga assim, Samuel, eu tô com um problema aqui com um colaborador, que eu faço? Eu viro psicólogo aqui junto aqui, mas estou aí para apoiar também, tirar dúvida do que precisar. Ou seja, gente, não tem como dar errado, concordam comigo? Poxa, tem 1 ano de acompanhamento, 6 sessões comigo, 24 sessões online comigo, grupo de WhatsApp, o meu WhatsApp direto, sessão com o time. Cara, não tem. E além disso, a gente tem vários bônus. Eu tenho
muitas planilhas estratégicas, tá? Que eu poderia vender facilmente mais de R$ 4.000, desde planilha automatizada financeira, planilha de precificação, planilha de gestão estratégia, gestão orçamentária, tudo que vocês imaginem eu tenho, aí conforme as dores e as necessidades eu vou oferecendo. Tem um software de gestão financeira que eu ofereço aqui. Então assim, Samuel, eu tenho um problema que eu não consigo tirar tempo para fazer os lançamentos. Eu criei um software só para os meus mentorados que importa os extratos bancários da empresa. Gente, não tem desculpa, né? Tu importa o extrato do bancário da empresa, já está tudo lançado. Aí é só conferir os resultados e começar a fazer ações, tá? Além disso, tem um curso bônus de finanças pessoais e investimentos. Uma pessoa da equipe aqui, ela é assessora de investimentos da XP, então é bem legal porque, às vezes, como eu comentei lá na mentalidade, o problema não é a empresa, às vezes é a pessoa física, entendeu? Então aqui a ideia é exatamente ter uma gestão pessoal aí com várias dicas importantes. Também temos como bônus que eu cobro a parte R$ 4.000 para incluir uma segunda pessoa, uma segunda cadeira. Então você tem um sócio, um colaborador que você queira incluir para participar de todas essas sessões que eu apresentei aqui, está disponível também como bônus aqui, tá, gente? Então assim, facilmente aqui, pessoal, passa de 55 mil de investimento. Nós estamos falando de um diagnóstico comigo, eu como mentor e conselheiro, tem 6 sessões individuais comigo, 24 sessões em grupo, área de membro, né, sessão com o time, suporte network e todos os bônus, a planilha, o software, o curso e uma segunda cadeira. Gente, o que eu estou falando aqui é assim, se você tem uma economia de tudo que eu falei aqui de R$ 5 por mês, já está pago a mentoria. R$ 5.000 que você popa no mês, já está pago a mentoria. Porém, não sai a parcela de 5.000. Sai exclusivamente aqui 12 de 2,5. Então, em 12 parcelas de 2,5, vocês têm todo esse um ano de acompanhamento. Gente, basicamente são 30 encontros comigo. 6 individuais e 24 em grupo. Para ver tudo que vocês viram aqui de forma detalhada, durante um ano, gente. Então a gente consegue acompanhar muito bem, muito conteúdo, e não é à toa do porquê que as empresas estão renovando. Porque termina esse ano, a galera está renovando de novo. Porque não é mais questão do quanto eu vou poupar. É o continuar a gente tendo aquela mentalidade, aprendendo coisa nova. Lembra aquela questão que às vezes tu tem um assunto, um conselho que tu diz assim, putz, cara, era isso que eu precisava ouvir. É imensurável o valor. Mas aqui eu estou trazendo para vocês que, poxa, de tudo que eu estou trazendo aqui, será realmente impossível ter 2,5 de redução? Gente, eu estou falando de 3 pequenas reduções de R$ 833. Você acha mesmo que não consegue ter uma redução de tudo que eu falei aqui de 2,5 por mês? Então, sim, eu estou tendo um retorno aqui no primeiro, segundo mês, e depois o resto o valor investido, desculpa, no primeiro, segundo mês, e depois o retorno aqui é imensurável do que a gente vai ter, né? E aí, obviamente, é aquela decisão que a gente tem que tomar. Ou a gente segue sozinho, e às vezes o caminho não é tão bonito assim, até porque a gente tem tempo, energia e muito dinheiro gasto. Como eu também gastei muito dinheiro para acertar e errava daqui, errava de lá até encontrar um caminho. Ou seguir com quem já está fazendo, né? Com acompanhamento que, de certa forma, a gente encurta o sucesso do resultado. A gente acelera esse sucesso, porque é só fazer isso, isso e aquilo e a gente já tem uma clareza, tá? Então, gente, o que eu provoco aqui vocês, e já vou entrar para dúvidas de toda a nossa Masterclass, tá? Eu vou colocar aqui no chat um link de um formulário. Então, assim, gente, preencham, independente, se vocês querem dar sequência num projeto e num programa de mentoria de um ano, ou se não querem, independente. Preencham, porque quem preencher eu vou enviar as 2 planilhas, tá? Que vocês vão receber
para vocês já terem já e começarem a aplicar nas empresas de vocês para já ter resultado, uma planilha de gestão financeira e também uma planilha de precificação, que vai ajudar muito, tá? Então, indiferente. Beleza, gente? Então, dúvidas, pessoal, coloquem aí no chat ou levanta a mão que eu libero o microfone e ajudo vocês aí em qualquer contexto da empresa de vocês. Então, um tempinho aí para ajudar. Deixa eu só parar aqui a gravação. Podem me perguntarem o que precisarem, eu já vou colocar aqui no chat o formulário. Estou aí para ajudar as dúvidas da Masterclass como um todo.